maior dificuldade que eu enxergo, que a gente costuma ter na nossa vida, é de transformar os aprendizados em regras e ações que nós vamos continuar executando ao longo da jornada. E quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, teve 4 aprendizados que eu tive e que eu precisei transformar isso numa regra para o meu dia a dia. Porque quando eu voltei e dei de encontro com o mundo real, porque até então eu me desconectei da vida, fui caminhar de Porto até Santiago, na Espanha, e quando eu retorno para o mundo comum, se a gente trabalhar talvez na jornada do herói, que você sai do teu mundo comum, descobre o mundo, desbrava tudo, conquista os prêmios, volta para a vida real, e aí na vida real você tem que aplicar aquilo ou levar aquilo para teu vilarejo, para tua cidade. É assim que funciona mais ou menos a jornada do herói, que é uma base de roteiro que existe há mil anos. Joseph Campbell falou um pouco sobre isso. Mas aí como você sintetiza todas as experiências que você teve, os insights, os aprendizados, as conversas que você teve para transformar isso em regras, em coisas que você vai executar e cada dia que passa você vai revisitar essas informações. Eu precisei sair das redes sociais para poder ter tempo, mas tempo de qualidade. Porque quando a gente está nas redes sociais, a gente costuma aumentar, não é bem o nosso repertório, mas o nosso acúmulo de informação rápida. Você se perde, na verdade, você enche tua cabeça de uma forma que você não consegue nem retornar mais. E aí eu tive que sair, fiquei off por quase um ano. Nesse tempo eu desenhei 4 regras que hoje eu não deixo de executar na minha vida. E eu vou falar isso pra vocês agora. Regra número 1, movimente-se. Essa foi a regra que mais se conectou com a minha essência, com o que eu fiz a minha vida inteira. E isso, consequentemente, colaborou com o meu corpo, com o meu físico, porque hoje eu me sinto preparado para as adversidades. Sabe aqueles vídeos que você vê de pessoas que não conseguem estar disponíveis fisicamente para resolver uma situação? Hoje eu não me sinto assim. Mas ela se conecta com uma essência minha, porque desde pequeno eu não consigo me recordar quando eu não fiz algum tipo de prática de esporte. Então comecei com natação, depois eu fui para futebol, não depois, mas paralelo. Joguei um pouco de basquete também, fiz karatê. Aí depois, quando avanço ali na adolescência, entre 13 e 15 anos, joguei beisebol. Depois de beisebol, aí sim, tive um hiato, que acho que é a idade que todo mundo entra no hiato, a idade dos 17, 18 ali, quando você dá de encontro com faculdade ou com as necessidades da vida, de trabalho. Então você passa a não ter tempo. E o que sobra de tempo você quer o quê? Gastar normalmente, com tempo social, com os amigos, dar rolê, enfim. E aí fiquei um tempo, assim, até os 23, 24 anos, sem praticar exercício. Voltei aos 25 ali, mas aquela coisa, você perde uma rotina que você tinha a infância inteira, e não era bem uma rotina, você era levado, ou você não tinha essa preocupação de que isso tem que ser um hábito. Era só algo parte da tua rotina de criança. Ah, tenho que fazer lição de casa e tenho que ir pro futebol. Basicamente é isso. E aí, quando a gente cresce, a gente percebe que, opa, peraí, como que eu desenvolvo isso novamente? Mas não é desenvolver porque eu não tinha, então as coisas não funcionam direito. E o nosso corpo ele sempre pede para nos movimentar. Pega uma pessoa de idade, da mesma idade, vai, 2 pessoas de 80 anos. Eu tenho essa referência na minha vida. Eu tenho uma referência dessa na minha vida. Eu tenho uma avó de 80 anos e uma outra avó também de 80 anos. Ambas, mesma idade, só que uma cresceu na cidade, a outra no interior. Uma era bem ativa até o falecimento do meu avô e a outra era bem ativa sem ter um marido, então ela cuidou das filhas a vida inteira sozinha. Com isso, hoje aos 80 anos, a minha avó, parte de pai, ela não consegue fazer nada sozinha. E já minha outra avó, ela consegue, ela capina o lote dela lá, cuida do jardim, ela dirige, ela faz mercado, ela faz o próprio almoço, faz comida para filha, faz comida para neta, enfim. Assim, é outra forma de vida. E aí eu percebi que movimentar-se tem que ser a regra número 1. Porque se eu não coloco o meu corpo em ativo, se eu não ativo o meu corpo,
A idade vai passando e a gente tem um tempo finito aqui na Terra, 70, 80 anos, 90 anos, se chegar com saúde talvez, mas que esse tempo eu preciso estar ativo. Chegar aos 40 ativo, chegar aos 50 ativo, aos 60 ativo, 70, 80. Claro que os anos vão passando e a gente vai ficando cada vez menos ativo. Só que se a gente era ativo e vai reduzindo pouquinho em pouquinho, é diferente de a gente não fazer nada e reduzir para mais nada ainda. Ou seja, a gente não consegue nem levantar porque o joelho não dá mais conta, a coluna não dá mais conta, talvez o excesso de peso já atrapalhe mais ainda. Então tem outras coisas que a gente consegue entrar nessa parte de movimentar-se, que é a alimentação, mas no geral aqui é movimente-se. Só que para isso a gente tem que construir o hábito. Então não dá pra gente simplesmente querer começar algo e parar. E quando eu percebi isso em Santiago? Quando o cansaço vinha. Porque tudo bem, eu estava fora da minha zona de conforto porque eu não estou acostumado a andar 10 horas. Hoje eu sou acostumado a correr por 1 hora, correr por 1 hora e 20, a pedalar, praticar tamborel, faço boxe. Então, assim, eu estou acostumado a fazer pelo menos de 6 a 7 exercícios por semana, de 1 a 2 horas. Só que na época eu não estava mais, eu estava indo uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. E a conta veio, porque no terceiro dia minha perna já não aguentava, já estava com o tornozelo estourado, o joelho estourado. Então isso não é legal. Quando a vida te coloca uma situação, não foi uma coisa que eu decidi, falei, nossa, vou fazer o caminho de Santiago, foi uma oportunidade que apareceu e eu abracei. Tinha saúde, mas não tinha disposição física. Então defini na minha vida que a regra número 1 é movimentar-se. Ah, tá chovendo? Vou me movimentar em casa. Ah, dá pra ir correr na chuva? Vou correr na chuva. E me conectar, fazer coisas que eu goste. Porque não adianta também eu querer, sei lá, jogar futebol, mas eu não gosto. Eu não gosto de futebol, mas vou jogar futebol porque meus amigos jogam. Não, não quero jogar futebol. Vou fazer outra coisa, vou correr. Ah, não gosto de correr, vou pedalar. Mas assim, sempre entendendo que existe um nível que você tem que alcançar, que é você monitorar os seus batimentos cardíacos, que movimentar não é caminhar como se estivesse indo no shopping, passeando na calçada, mas sim movimentar-se é você fazer o teu coração e o teu pulmão trabalhar de uma forma que você não utiliza habitualmente. Então a gente está falando de trabalhar o cardio em 150, 160 BPM, batidas por minuto, para que você possa realmente ir fortalecendo. Isso você percebe no dia a dia, essas mudanças. Por exemplo, no boxe, quando eu entrei acho que quase 2 anos atrás, eu gastava uma média de 650 a 700 calorias, ou seja, meu BPM estava sempre 160 a 170, sempre ali para cima, que para mim é uma região boa de trabalho. Hoje eu gasto uma média de 500 a 550 calorias. Claro, mesmo tendo mais massa muscular do que eu tinha antes, ainda assim hoje meu coração funciona bem em modo econômico. É como se, sei lá, meu processador não está mais trabalhando em 98%, agora está trabalhando em 80%, porque ele é mais potente para o jogo que eu estou executando ali, o boxe, no caso. Que eu poderia colocar um modo hard, mas também não é necessidade porque eu não sou atleta profissional, não quero virar um lutador de boxe profissionalmente. Vamos esperar esse caminhão passar. Servir mais um cafezinho. Bom, e com isso, a corrida é a mesma coisa. Antigamente eu corria com pace de 7, esbaforrido. Agora já corro com pace de 4,5, tudo. Nossa, Bruno, isso é muita coisa. Pra mim tá tudo bem. Às vezes eu corro a 5,5, depende muito do dia, mas eu sempre busco ali uma constância de correr de 40 a 50 minutos para quando é ativação. Às vezes eu corro um pouco mais por conta de alguma competição, alguma corrida de rua, enfim. Então a regra número 1, movimentar-se. Outra coisa que aconteceu, mas tinha acontecido antes, porém eu não tinha me conectado verdadeiramente com aquela filosofia, que é a filosofia do essencialismo. Não é bem uma filosofia, mas enfim, uma linha de pensamento essencialista, que vai muito na questão do minimalismo, tudo. E eu já havia lido, já tinha estudado, já tinha aplicado algumas coisas na minha vida, mas num geral faltava alguma coisa que me fizesse refletir, falar, realmente eu preciso utilizar esta metodologia para refletir se eu preciso de algo, se eu não preciso. E o Caminho de Santiago me trouxe isso, porque você vai andar por muito tempo, a mochila nas costas,
E aí o que você tem que fazer? Carregar o menos peso possível. Recomendam sempre uma média de 10% do teu peso. Então eu estava com 72, acho. Eu tinha que carregar uns 7,5 no máximo. Só que aí eu estava carregando as roupas, que tinham que ser poucas, e mais alguns equipamentos para poder documentar a jornada. Com isso, eu percebi que, opa, realmente, menos é mais. E aí foi quando eu percebi na minha vida o que eu estava utilizando em excesso que daria para retirar. Por exemplo, e outra coisa importante, não significa que excesso ou menos é mais, não significa que tem que ser coisas ruins, coisas, vamos dizer assim, do camelô, ou coisas de má qualidade, não é isso. Você pode ter um iPhone, assim como você pode ter um MacBook. A questão é você refletir o que faz sentido. Por exemplo, hoje, no meu dia a dia, eu tenho um MacBook M1, é um Air M1 que eu utilizo para tudo. Porque hoje ele me supre por tudo que eu faço do meu dia a dia. Obviamente, na empresa a gente tem outros equipamentos de edição, mas lá a gente edita as coisas mais pesadas. Só que esse menos é mais, a gente pode jogar para algumas outras categorias, não é só na questão material. Sim, na material acho que é a principal porque a gente está sempre, todo dia, sendo bombardeado com novas necessidades, novos desejos. Duvido que você não tenha uma lista. A gente tem lista em tudo. Tem lista na Amazon, lista no Mercado Livre, no AliExpress, na Shopee. Você tem listas, porque você, além das listas que você faz no bloco de notas, eu preciso disso, um dia eu quero isso, daqui a 10 anos eu quero isso, você costuma realmente... nossa, pensei que não estava gravando. Você costuma realmente fazer estas listas para que, tempos em tempos, você balize, faça uma análise da sua vida e fale: nossa, realmente estou avançando na vida. Como se o avançar na vida fosse as coisas que você tem. E a gente deu uma mudada no que realmente faz sentido e tem valor para a vida. Mas enfim, não vou entrar nesse assunto aqui agora neste vídeo. Mas esse é o ponto. Então, o material, o que eu costumo utilizar é: eu preciso realmente disso? Eu consigo fazer de outra forma que vai ficar da mesma forma, com a mesma qualidade, com a mesma estética? Eu não estou dando só mais uma desculpa, porque às vezes acontece da gente, eu preciso daquilo para começar isso. E não é assim que funciona. Às vezes a gente realmente precisa daquilo, mas não daquele mais top. A gente precisa de algo para começar. Então, para eu começar a correr na praia, eu preciso de um tênis top de corrida, um tênis de R$ 1.500, R$ 2.000. Não, peraí, você não correu nem o primeiro quilômetro, já quer um tênis de R$ 2.000. Espera, pega um Nike iniciante, Evolution ali, Revolution, acho. Começa, corre. Começou a sentir o tornozelinho um pouquinho, opa, beleza, agora tá na hora de trocar. Porque o ritmo que você tá ainda é quase considerado um ritmo de caminhada. Então você entende? Às vezes a gente... E aí eu vou entrar num assunto que é mais polêmico a respeito do consumismo, do menos é mais. Porque a gente baliza a nossa vida em torno do que a gente precisa ou quer, né? Ou desejo. E da onde a gente puxa isso? Das redes sociais. Aí a gente entra no outro menos é mais. A gente está consumindo muito, mas muito conteúdo, muita informação, informações picadas, dando uns picos de dopamina que não tem necessidade. Então, quanto mais informação a gente coleta, e não é uma informação densa, embasada, a gente não está estudando um assunto e fica a tarde inteira estudando um assunto. A gente está consumindo de tudo, desde os memes até pílulas de podcast, de assuntos diferentes, de posicionamentos diferentes, de políticas diferentes, de filosofias diferentes, de mundos diferentes. Então, para uma pessoa, talvez ter um iPhone 16 Pro Max é dinheiro do pão, dinheiro da pinga. Para o outro, às vezes, falta o dinheiro para o arroz e para o feijão e a gente está consumindo e parece que é tudo próximo. Como a internet aproximou a gente um do outro, parece que o mundo do outro é fácil de a gente chegar. É só você lançar alguma coisa, fazer alguns milhões e pronto, você tem a sua Porsche. E aliás, né, para que a gente precisa de uma Porsche? Aí a gente entra em outro assunto, mas não quero entrar nesse momento. Mas esse é o ponto. Então, quando a gente fala de excesso, não é só de coisas, mas de informação. E isso se alimenta, isso alimenta. O excesso de informação alimenta o excesso de consumismo, excesso material. Porque a gente acha que precisa daquilo, e aí coloca na lista de que preciso daquilo, e a gente fica nesse ciclo vicioso. E aí a nossa mente fica um caos, Aí a gente se pergunta: nossa, eu não consigo focar, nossa, eu tenho TDAH. Não significa que você não tem TDAH, pode ser que você tenha,
mas pode ser que ele esteja amplificado, porque a gente alimenta tanto algumas situações que pela nossa cabeça tá com tanta informação, a gente não consegue se conectar verdadeiramente com nada, hiperfocar em alguma coisa e conseguir fazer. A gente está sempre focado em milhares de coisas e isso vai tirando a gente vai dividindo a nossa atenção com diversas outras coisas. Eu tenho uma brincadeira que eu faço quando eu vou comer um prato novo, quando eu vou experimentar uma gastronomia nova. E essa brincadeira que eu faço é fechar os olhos e tentar não ouvir mais nada ao meu redor. Se tiver com fone de ouvido é melhor ainda. Porque é como se a gente eliminasse ou tentasse, de certa forma, distribuir mais energia para os nossos outros sentidos, tirando a visão e a audição. Então, assim, para mim funciona, eu consigo sentir melhor o sabor daquela comida. E é uma coisa que eu faço. Assim, quando eu estou ouvindo uma música muito, mas muito nova, legal, que eu estou curtindo, e ela se conecta comigo, mexe comigo, eu costumo fechar os olhos também para poder ter essa conexão mais profunda com aquilo. Para mim, assim, é só como se eu estivesse direcionando um pouco mais de energia para aquele sentido. Mas é a mesma coisa. Então, quando a gente distribui a nossa atenção com milhares de outras coisas, então as coisas ficam difíceis, a nossa mente fica um caos. A vida de sei lá, de um filho que mora com os pais não é a mesma, por exemplo, de um pai que é casado e tem 2 filhos e trabalha em 2, 3 empregos. Não estou falando que é uma desculpa para ele não fazer nada, mas ele tem que dividir a atenção dele com outras 5 frentes. Então, cada coisa que você coloca, você tem que dividir o teu tempo, que você só tem 24 horas, você ainda precisa dormir, você precisa cuidar de você precisa cuidar da sua família, você precisa cuidar dos seus filhos. Então, você entende que se na vida existencial, o que a gente toca, a gente precisa dividir a atenção com coisas reais, imagina quando a gente está na internet, que a gente, sei lá, passou 1 hora na internet, para quantas coisas a gente dividiu a nossa atenção e quantas coisas a gente leva para a cama antes de dormir. Ou seja, a gente vai deitar e está conectado com o mundo inteiro. E a gente dorme em crise porque a gente não tem aquilo, não conquistou aquilo, porque o amigo está viajando para não sei aonde. Então, o essencialismo, ele não é só a respeito do consumo material, ele é a respeito também do que a gente consome de informação. Então, essa é a segunda regra que eu coloquei para mim. Então, a primeira era movimentar-se, a segunda é menos é mais. Então, eu sempre vou balizar minha vida porque eu consigo fazer tudo isso com menos. E aí, vendo uma coisa, vendo a outra. Ah, quero tal coisa, estou precisando. O que eu tenho aqui disponível que eu não estou utilizando para poder dar vazão? Ah, vou comprar 3 camisetas novas. Então, quais que eu vou doar? Dá espaço para o novo, para que você não seja só um acumulador e também cuidado com os desejos, para que você não seja só alguém que é movido pelos que os outros te falam na internet. Ah, isso é legal, então compra. Isso também é legal, então compra. Para você ser assim, você tem que ter isso. Esquece. Vive a tua vida com menos é mais. Para mim funciona, tem funcionado. Eu tô nessa linha já faz mais ou menos uns 3 anos e funciona super bem para mim. Outra coisa que eu descobri no caminho é que eu não tenho controle verdadeiramente da vida. Eu só consigo controlar 1 milissegundo e às vezes esse milissegundo pode ser um acidente, pode ser um machucado, pode ser uma chuva, pode ser a câmera quebrou, pode ser várias coisas que podem acontecer que não estavam no seu controle. E isso a gente tem dificuldade, porque a gente quer sempre ter controle o tempo inteiro. Num relacionamento, com os pais, no trabalho, a gente entra em crise porque a gente não consegue controlar. E aí entra a questão da ansiedade, a gente sempre está querendo prever o futuro e as coisas do futuro, e a gente não consegue viver o presente. E aí eu criei uma frase para quando acontece alguma situação que, de certa forma, me irrita, ou que pode gerar estresse, que pode me tirar do sério, que pode tirar a minha paz, que hoje eu falo que nada paga a minha paz, então dificilmente algo hoje me tira dos trilhos. Não estou falando que é sempre, mas hoje... Aí eu criei uma frase, e essa frase é: tá, já aconteceu, e agora? Tá, já foi, e agora? Tá, já foi, e agora? Tá, já foi, e agora? Para eu focar na resolução do problema. Então, sei lá, derrubei café. Não adianta eu estourar, não adianta eu brigar, não adianta eu chutar a parede ou culpar os outros, porque acontece isso também. Você derruba o café, aí você vai culpar alguém que está perto de você porque a pessoa moveu 1 milímetro o café. Ou porque a pessoa te chamou, e acontece, a pessoa te chamou e você se assustou e derrubou. Cara, não culpa ninguém, só faz. Pensa assim, essa é a frase que eu uso. Já foi, e agora? Já foi, e agora? Já foi, e agora? Já foi, e agora? E aí
eu acabo direcionando a minha mente para resolver o problema. Então você percebe que a gente não tem o controle. E aí a terceira regra que eu coloquei na minha vida é essa: eu não tenho controle. Não adianta eu querer controlar tudo. E aí eu coloquei essa frase para mim. Já foi. E agora? Foco em resolver o problema. Resolva o problema. Se a situação estiver acalorada por conta das outras pessoas ao redor, porque a gente só consegue controlar a nossa reação, não a reação dos outros. E tá tudo bem. Aí entra um pouquinho de paciência, entra um pouquinho de autocontrole, de inteligência emocional, até para você também conseguir conduzir as pessoas para um ambiente mais calmo. Mas, no geral, você vai resolver o problema, depois você vai refletir sobre a situação. O que eu faço para que isso não aconteça mais? Às vezes é no momento que você vai fazer isso, depois que terminou de resolver o problema. Às vezes você vai dar um espaço de tempo, porque é justamente isso. Ou as outras pessoas não estão aptas ainda a discutir sobre aquilo, a refletir sobre aquela situação, ou às vezes você, foi uma coisa de muito, que desprendeu de muita energia para você resolver o problema. Vai descansar, tomar um banho, respirar, talvez até no dia seguinte seja um momento ideal para você refletir sobre aquilo. Então, não tenho controle, já foi, bora para frente, o que eu faço para resolver? E aí depois você reflete sobre a situação e resolve como não, e na verdade você reflete como você não faz mais aquilo, ou você reduz os riscos de acontecer aquilo de novo. Ó, tem uma passagem aqui de Epiteto que ele fala: mantenha este pensamento em mente ao alvorecer e ao longo do dia e da noite. Há somente um caminho para a felicidade, que é abandonar tudo que está fora da tua esfera de escolha, não considerando mais nada como tua posse, entregando tudo a Deus e à sorte. Lembrando que aqui, Deus é uma questão individual, tá? Não vou entrar nessa seara. Mas quando ele fala de entregar a sorte, sorte, substantivo feminino, é comumente definida como conjunto de acontecimentos ou circunstâncias fortuitos ou imprevisíveis, considerados favoráveis ou não. Ou seja, a sorte não é o dinheiro que você ganha na loteria. Na verdade, é o dinheiro que você ganha ou que você não ganha. É o que você ganha ou o que você perde. Tá? Aquilo que ocorre de forma incontrolável atribuído ao acaso ou a uma força além do controle humano. Destino, fado, circunstância de boa fortuna ou êxito inesperado. Ok, a gente tem um terceiro ponto aqui, que é realmente algo inesperado, uma fortuna, que é o que a gente, de forma comum, atribui. Mas você vê que, no geral, ele há um equilíbrio entre sim ou não, bom ou ruim. E é isso. Então, a gente não tem controle sobre o que acontece ao nosso redor. A gente tem controle do que acontece dentro da gente. E, na verdade, até a parte física a gente tem, com o que a gente come, com o que a gente pratica de exercício, mas a gente não tem o controle sobre o que acontece ao nosso redor. E aí o quarto ponto, que foi o mais difícil, que é escolher as companhias. Mas não escolher as companhias no sentido de, não quero aquela pessoa, de você ser especial, não é isso. Mas você sabe do que eu estou falando. Conviver com pessoas que são extremamente pessimistas, são extremamente negativas, tudo tá ruim, tudo tá mal, nada funciona, tudo que você faz, você vai contar algo que você está mal feliz, já vem com 7 pedras na mão, você vai mostrar algo que você ganhou, é porque eu queria, você fala que você está com vontade de fazer uma viagem Y, é porque eu quero fazer também. Assim, a pessoa nunca curte com você o que você está trazendo de felicidade, ou um sonho que você tem. A pessoa ela está no narciso dela, ela não consegue de forma alguma ouvir o outro e viver com o outro aquela alegria, ela só quer contemplar o eu dela. E da mesma forma, você também tem que ter os seus espaços para poder abrir esses espaços para as pessoas, porque, querendo ou não, o relacionamento com pessoas é vínculo, é o dar e receber, é o amar e ser amado. A gente precisa disso para que exista os tais vínculos. E não necessariamente os bons costumes de fumar, beber, porque normalmente nossas mães usavam para isso, né? Não vai sair com aquelas pessoas ali porque elas não são boas, né? Vivem na rua. E não é bem esse o conceito que eu estou querendo trazer aqui. O conceito que eu estou querendo trazer aqui é que quando você convive muito com pessoas que têm esses pontos negativos que afetam, machucam as pessoas ao redor,
quanto mais você convive com elas, mais a tua energia é drenada, mais você se sente mal. Às vezes você se sente mal por contar algo, às vezes você se sente mal por fazer algo, e isso eu já vi acontecer em diversos grupos, de você ter uma pessoa que está com muito problema na vida pessoal, ou é uma pessoa extremamente negativa, e aí você via pessoas ao redor que, poxa, eram felizes, eram legais, e aí você vai vendo a energia sendo drenada delas. Eu chamo essas pessoas de morceguinho. São as pessoas que vão chupando o sangue uma das outras ali e elas não percebem, porque estão ali, já no meio daquilo. Então eu não vou falar sobre, você é a média das 5 pessoas que você convive. Faz um certo sentido, mas hoje isso é muito utilizado para você se afastar, é muito utilizado para o meio financeiro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre você refletir a respeito do que é real na vida, do que faz sentido. E aí você estar em espaços que te consomem a tua energia, não estou falando do teu dinheiro, estou falando da tua energia mesmo, da tua energia vital. Você sabe quando você está com uma pessoa e quando você chega em casa você fala, nossa, tô pesado, preciso de um banho, é complicado. Então, o quarto ponto, a quarta regra que eu coloquei na minha vida é, eu vou dizer não. Vamos em tal lugar? Não, não vou. Por quê? Aí eu dou uma desculpa que talvez possa não a deixar machucada, porque a questão aqui também não é você se sentir superior, não é você, não vou, por quê? Porque não habito esses lugares. Não, cara, isso, eu também não gosto dessa linha de superioridade, né? Eu não sei se é porque eu vim de um ambiente religioso, e esse ambiente religioso é muito pesado essa parte de eu sou santo, santidade, é muito pesado essa parte de eu faço e você não faz. A questão não é essa. Então você não precisa dar 3 tapas na cara da pessoa, porque você percebe quando a pessoa quer ou não quer mudar. Então não adianta você ficar falando e aquela velha história de jogar pérola aos porcos. Não que a pessoa seja um porco, mas naquela situação ela não quer ouvir o que você tem para falar, então tá tudo bem. Só que você não precisa também dar 3 tapas na cara da pessoa, falar, eu não vou porque você é um babaca. Não, não é isso, entendeu? Não é este o ponto. Eu não vou, porque eu tenho tal coisa para resolver. Fica com umas desculpas prontas já na ponta da língua, entendeu? Anota algumas coisas para você não quebrar as relações, não machucar as pessoas. Não é porque você quer se curar que você precisa machucar as outras pessoas. É só se afastar de uma forma sutil, tranquila. Então não queira se sentir superior, mas também não queira drenar a tua energia com situações que não façam sentido. Lembra, a vida ela tem uma certa finitude, e com esse pequeno tempo que nós temos, que é só o momento presente, não é a finitude ali de 30, 40, 50 anos que a gente tem um momento presente. Porque a gente não sabe se a gente vai ter o momento seguinte. Então a gente só tem o presente. Eu não sei se depois dessa gravação, eu estarei vivo. Mas, no geral, a gente tem uma leve sensação de controle ali a respeito da vida. Mas a gente tem que cuidar desse pequeno tempo que a gente tem. Então, estar com pessoas que nos façam bem, que a gente faça bem para elas, ou seja, e o que é legal é você estar com pessoas que também levantem esse tipo de conversa. Tô falando sobre dinheiro, tô falando sobre conversar sobre a vida, filosofar. Essas 4 regras, elas hoje norteiam a minha vida e com isso eu deixo de ir por caminhos do qual eu tenho a sensação de que eu não estou seguindo a minha jornada, de que eu não estou feliz. Reduz muito os momentos que eu tenho de infelicidade, de tristeza, de achar que eu não estou no caminho certo. Por quê? Eu vejo que boa parte das pessoas parametrizam a sensação de felicidade e sucesso pelas conquistas materiais que vão tendo ao longo da jornada. E eu acredito, na verdade, que isso é um caminho negativo. O caminho correto para mim é você parametrizar se você está de acordo com a tua essência, com aquelas coisas, com aquelas experiências que estão de acordo com quem você é. Só que isso é um outro vídeo, sobre você refletir sobre quem você é um outro vídeo. E na consequência dessa jornada, de você ter essas reflexões, você vai conquistando objetos, coisas materiais que fazem sentido para quem você é. A real é que as regras elas são mutáveis. Essas 4 funcionam para mim. Existem outros parâmetros que eu utilizo para balizar a minha vida. Eu tenho uma lista de mandamentos, eu tenho o meu propósito, eu tenho algumas coisas que eu desenvolvi ao longo dessa jornada que me ajudam a cada dia mais eu
me sentir indo para o caminho correto. Que esse é o ponto. A gente nem sabe se a gente está indo para o caminho correto, ok? A gente cria essa história para viver melhor.